Então, continuando aqui o nosso debate, agora passo a palavra para o professor Rodolfo, esperando aí suas considerações. Bom dia, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite feito aqui pelo meu querido amigo Diogo Reis, a quem, convite esse também, esse agradecimento eu estendo aos professores Alexandre, professor Adriano, professor Vitor, que conduziram tão bem essa palestra sobre esse grupo de pesquisa sobre internet e eleições. Tive acesso ao material já produzido, né, de excelentíssima qualidade. Fica aqui, então, o meu agradecimento também por participar nessa prestigiada instituição que é a FGV, aqui o nosso direito GV. Bom, o tema hoje, dentro daquilo que foi proposto, é trabalhar um pouquinho a temática das eleições, internet, discurso de ódio e também aqui o controle judicial. Então, uma trilha básica que a gente vai caminhar ao longo dessa exposição de 30 minutos é tratar, em primeiro lugar, da impossibilidade de controle da Justiça Eleitoral sobre conteúdo em rede. Isso é algo que deve ser colocado desde já. A Justiça Eleitoral é incapaz de controlar, em termos de performance adequada, o conteúdo em rede. Usar quase um neologismo aqui, está muito na moda, criação de novas figuras de abuso de poder. A mais recente é abuso de poder religioso. Eu criei uma, que é abuso de poderes algoritmo, que a gente vai entender que, de fato, a curto, já existem casos assim, eu vou mencionar alguns aqui, mas a curto e a médio prazo vai ser um problema que a Justiça Eleitoral, aí sim, não tem condição nenhuma de controlar, porque ela jamais vai ter qualquer incidência sobre engenheiros do Facebook, engenheiros da Google e de outras empresas ultra especializadas no Big Data e nos algoritmos das redes sociais. E aí, caminhar um pouco na discussão do discurso de ódio, sobretudo esse discurso que tem aumentado muito nos últimos tempos nas eleições brasileiras, e pensar de que maneira pode haver um controle judicial a respeito do discurso de ódio. Bom, primeiro ponto, o controle é impossível porque o terreno é pantanoso. Ao se controlar conteúdo na internet, não se sabe de onde ele vem, não se sabe para onde ele vai, não se sabe qual o caminho. Normalmente, quem já atuou em campanha concreta, né, eu também advogo no eleitoral, quando você vai tentar rastrear a origem daquela notícia, normalmente você consegue muito dificilmente encontrar algo assim, veio do Paquistão ou veio da Estônia. Então, é muito difícil, de fato, você ter o acesso à origem. Essa origem é invisível, portanto, controlar uma origem invisível é impossível. O meio é volátil, Facebook, WhatsApp, YouTube. Portanto, são meios onde, uma vez posta a notícia, muitas vezes, ainda que haja algum tipo de controle eficiente da Justiça Eleitoral para dar provimento, para deferir uma representação, para, por exemplo, retirar um conteúdo do YouTube, no dia seguinte ou no mesmo dia, um outro perfil anônimo vai postar exatamente a mesma notícia no YouTube, o que demandará a exigência de uma nova representação, um novo trâmite processual. Portanto, o meio também é um meio de difícil controle. E, por fim, a gente tem uma versão tecnológica aos instrumentos de controle judicial do conteúdo em rede. A internet, em regra, é um espaço de liberdade. As empresas de tecnologia, elas são aversas a intromissões externas, sobretudo controle judiciário. Portanto, o Facebook tem toda uma política de controle de rede, mas ele aposta muito mais no controle interno do que acredita ou legitima um controle externo. Então, esse também é um dos nossos grandes problemas aqui associados à Justiça Eleitoral. Mas ainda que fosse possível fazer um controle mais eficiente sobre o conteúdo, nós temos um dilema decisório na Justiça Eleitoral que não deixa de ser um dilema consequencialista. Isto é, vale a pena a Justiça Eleitoral aplicar a lei? Tout-court, ou seja, da forma como a lei se coloca? Está aqui, dialogando com a palestra da Roberta, esse um desafio que se põe. Né? Por quê? Porque a nossa legislação, o que gerou também essa obsessão jurisprudencial de controle da propaganda, é extensa em matérias de intervenção. É provavelmente o Estado que mais intervém em propaganda eleitoral no mundo. Claro, que eu tiro desta conta a Coreia do Norte, o Irã, a China, Cuba, Venezuela.
nós temos um índice legislativo e jurisprudencial de altíssima intervenção. A gente regula a distância que o servidor ou concorrente deve ter do mini-trio, lembrando que a gente classifica carro de som, mini-trio e trio elétrico, e a distância aonde o decibelímetro deve estar para medir a altura do carro de som. Lembrando ainda que a legislação colocou um disclaimer depois, na última reforma, que semovente também vale, para evitar que, eventualmente, alguém sofra um processo por não estar utilizando nem carro de som, nem mini-trio, mas está utilizando carroça, que é o que a Roberta tem dito e que o nosso amigo Carlos Neves, pernambucano, muito bem definiu que, em regra, o controle da propaganda eleitoral no Brasil, ao invés de se pautar pelo princípio da liberdade da propaganda, ele se pauta pelo princípio da legalidade da propaganda, ou seja, a lógica é inversa. Se isso não for legalmente permitido, logo é proibido. Essa é a lógica que, muitas vezes, sustenta a atuação do MP e também sustenta as decisões judiciais, quando deveria ser exatamente o contrário. Ou seja, o espaço proibitivo é que deve ser o espaço regulado. Portanto, fica uma dúvida. Qual que é a métrica para a intervenção do judiciário? Ele deve, em todos os casos, fazer o controle jurisdicional? Ou deve haver alguma medida, por exemplo, grau de viralização? Nas campanhas eleitorais, a métrica mais importante para se acionar o judiciário é a viralização, que na rede tem métricas objetivas, não é? Diferente, por exemplo, de rádio, TV, propaganda escrita, que você não consegue fazer muito bem a métrica de impacto, nas redes sociais, o nível de curtida, tem empresas especializadas nisso, nível de curtida, nível de compartilhamento, nível de visualização, isso vai estimular a equipe jurídica a, eventualmente, propor representação quando há um nível de viralização alto. Se não houver viralização, melhor deixar ele conversando com ele mesmo do que jogar mais gasolina na fogueira e dar o palco que ele precisa. Mas, para o juiz eleitoral, é muito difícil. E, em regra, como a nossa legislação é muito detalhada e, de fato, há uma obsessão por controle da propaganda eleitoral, normalmente a decisão do judiciário vai no sentido de aplicar a legislação tal como está e, muitas vezes, criando margens de restrição não previstas legalmente, como bem aqui exemplificou a Roberta. Portanto, na prática, o controle de conteúdo na internet, e aqui eu falo mais, complementando o que a Roberta já falou, mais a lógica do embate entre concorrentes, não tanto a lógica do conteúdo postado por eleitores, postado por associações, mas quando se percebe a lógica de propaganda eleitoral patrocinada pelas equipes concorrentes, o que se vê é que, na prática, você tem um microefeito jurídico. Quais são os efeitos penalizadores, em regra, da propaganda eleitoral? Multa, suspensão da propaganda, eventualmente direito de resposta, cada vez mais restrito na jurisprudência, mas é muito raro, é muito difícil, sobretudo propaganda na internet, que a gente está dizendo, gerar, eu nunca vi, gerar uma cassação por abuso de poder econômico ou mesmo por uso indevido de meios de comunicação. Fica a pergunta, já houve algum caso? Conhece, né? Aqui. Então, veja, o efeito é mínimo, é raro, né? Até porque, e confirmado, Neisser? Sabe se já foi confirmado? Não tinha subido ainda, eu acho. Tá. De entender que internet é meio de comunicação social. Assim, não, mas gerou cassação. Pois é. Então, vejam, essa exceção confirma a regra. O efeito é micro, não é? Claro. E é possível, normalmente, você ter um macroefeito político, porque, às vezes, a decisão judicial ela serve de argumento político. Às vezes não, quase sempre. Sobretudo em realidades políticas menores. Isso é muito comum nos municípios. Nada melhor para uma campanha municipal de um prefeito numa cidade pequena, sobretudo agora com pouco tempo, é conseguir uma liminar para suspender uma determinada peça, um determinado panfleto. Isso gera motivo para dizer que o sujeito é ficha suja, é corrupto, né, assim, não vale, não presta, logo deve perder a eleição, porque talvez ali naquela peça não estava bem escrito o CPF daquele que fez a doação do recurso para pagar a peça processual. Então, é, de fato, um ambiente que é arredio ao controle judiciário. Essa é a nossa primeira conclusão. Quando a gente passa da propaganda eleitoral em geral para a rede, aí a propaganda política em rede,
a gente chega numa constatação em escala, né? Existem, hoje, instrumentos, empresas de tecnologia e mobilização de conteúdo em rede que são absolutamente invisíveis para a justiça eleitoral e cuja possibilidade de impacto em resultados concretos eleitorais é muito grande. Eu vou trazer aqui 2 cases, um é o Facebook e o outro, recente, tem menos dado, que foi a plataforma Live.EU, que é a base da plataforma de internet do Brexit. Portanto, há ali também algumas suspeitas de manipulação de dados. Essa parte do Facebook, eu queria agradecer e registrar uma pesquisa que foi feita por uma aluna minha lá no programa de pós da UFMG, que foi uma aluna de mestrado. O semestre passado eu lancei essa disciplina e esse semestre também, que é discurso de ódio, direitos políticos, liberdade de expressão e discurso de ódio. E foram produzidos artigos muito interessantes. A gente vai publicar, fica aqui já o convite, mando para todos, a gente vai publicar em plataforma livre, portanto, vai sair em breve. E ela fez uma coletânea de alguns dados, eu trago aqui, o nome dela é Alexia, fica aí o registro, que é muito interessante. Se a gente for pegar o case Facebook, é um case bem interessante, porque o Facebook, ele não é apenas uma empresa de tecnologia, ele é uma plataforma política. Isso está muito claro, inclusive na própria trajetória do Mark Zuckerberg. Está aqui um post dele, 15 de dezembro de 2016, que ele diz muito claramente: sim, nós somos uma empresa de tecnologia, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito maior. E qual que é a nossa responsabilidade? Não é só conectar as pessoas, não é só transmitir informação, mas a gente é uma nova forma de plataforma para o discurso público. Portanto, na própria visão do seu fundador, desde o início, vamos lembrar que o Facebook, na origem, era o Face Smash, onde, dentro dos alunos de Harvard, eles colocavam uma foto e você tinha uma possibilidade de classificar as pessoas como hot. Então, isso que movimentou. Só que nas eleições do ano, as pessoas substituíram as fotos pessoais por protestos e fotos de protestos em relação a determinados assuntos políticos. E aquilo acabou, desde a origem, tendo no Mark Zuckerberg, seu fundador, seu sócio majoritário, essa perspectiva. E está aqui, inclusive, a carta, né? A carta dele como fundador, 2012, ele republicou isso agora recentemente, onde ele diz que a gente espera mudar a forma como as pessoas se relacionam com os governos e as suas instituições sociais. Então, o Facebook é uma empresa de tecnologia que hoje possui, salvo engano, 1,9 bilhão de pessoas cadastradas. Mais de 80% dessas pessoas estão fora dos Estados Unidos da América, e ela é uma ferramenta poderosa e quer ser uma ferramenta de uso político lato sensu. E não é neutra. Ela passa a utilizar cada vez mais estratégias, tecnologias internas de intervenção. E quando eu digo neutra, não é necessariamente partidária, mas ela é uma ferramenta de intervenção política eleitoral. E tem algumas provas disso. Primeiro, esse aplicativo que eles lançaram nas eleições americanas, 23 a 26 de setembro, onde a pessoa entrava no Facebook, tinha lá um botãozinho assim, se registre. O alistamento eleitoral via Facebook. Então, ao clicar no botão, você era direcionado para a página governamental dos Estados Unidos e podia fazer o seu alistamento eleitoral. A gente sabe, nos Estados Unidos, o alistamento e o voto são facultativos. Essa campanha do Facebook rendeu nada menos do que 2 milhões de registros do dia 23 ao dia 26 de setembro. Isso aqui são alguns estados americanos, está longe, mas dá para vocês verem os gráficos, e são os picos de registro formal no estado, nos órgãos de administração eleitoral americanos, em razão dessa atuação do Facebook. E a mais, montou um comitê de ação política, um comitê de captação de recursos para financiamento um PEC, para financiamento de candidatos. Esse comitê de ação política foi formado por funcionários do Facebook, exclusivamente funcionários do Facebook, que arrecadavam recursos, variavam aí até $5.000, se não me falha a memória, e eles fizeram uma arrecadação e doaram para vários. E aí tem um gráfico da doação para candidatos federais, que é esse. 56%
dos 517 mil dólares arrecadados foram para candidatos republicanos e 44 democratas. Por isso que essa suspeita, ou essa, entre aspas, acusação, né, em tempos de Trump, de que o Zuckerberg seria pró-Trump, muito embora isso nunca tenha sido, de fato, provado. Uma outra ferramenta é o Town Hall, que é também uma ferramenta bem interessante. É essa. Você, conforme a sua base de localização geográfica, que consta no Facebook, ele lista para você quais são os representantes que têm ali o domicílio eleitoral, digamos, na linguagem brasileira, perto de você. E mais, ele te dá a opção de seguir e de contatar cada um desses representantes. Então, esse é um sistema que funciona bem lá nos Estados Unidos, que foi lançado recentemente pelo Facebook, mostrando que ele quer ser uma ferramenta ativa no jogo político eleitoral. E aí é que vem a surpresa. Qual que é a grande surpresa disso tudo? A grande surpresa é a seguinte dúvida, que pode se consolidar na seguinte projeção. Zuckerberg, presidente dos Estados Unidos da América. Já há campanhas informais, ele nega, mas ele, como bom candidato, toma o discurso tradicional de todos os bons candidatos que a gente conhece. Não sei ainda, quem sabe, mas lançou uma campanha de visita a todos os estados americanos para conhecer as esperanças e os desafios do povo. E ainda diz o seguinte, mas entraram em contato comigo, me perguntaram se eu estava, né, tem alguma aprendizagem já em relação a isso? Você já pode dizer alguma coisa? E ele diz, não, os estados são muito diferentes, as realidades são muito distintas, mas eu já consigo visualizar alguns pontos em comum. É o discurso clássico do candidato, a gente não sabe se ele será ainda candidato, mas o fato é que o Facebook, hoje, não só é eventual por uma pretensão do seu presidente, mas ele, como ferramenta de tecnologia, ele é uma ferramenta de intervenção. Aqui é um case recente também, no referendo britânico, onde há uma suspeita, e, inclusive, foi aberto um processo formal junto ao órgão de fiscalização eleitoral na Inglaterra, sobre empresas sendo contratadas para, violando o sigilo de dados, fazer targeting político. Isto é, com base em dados que são, em tese, protegidos por várias normativas e que constam de plataformas como o Facebook, como Twitter e outros, essas empresas teriam sido contratadas, essa é a suspeita, para poder quebrar essa violação ou ter acesso pago, eventualmente, a esses dados sigilosos e fazer campanhas de target, ou seja, ela poder mapear quais são as pessoas que têm o perfil do contratante, querido pelo contratante, e fazer a campanha. Então, essa também é uma suspeita bastante grave lá, em se tratando de uso político de rede. Bom, isso se toma uma outra dimensão, que eu queria também chamar a atenção para cá, que é o debate sobre discurso de ódio. Sobretudo, discurso de ódio mobilizado via rede. Se é difícil a justiça eleitoral ou impossível a justiça eleitoral controlar, se as plataformas podem ser usadas para exercer uma espécie de abuso de poder algoritmo, como fica a questão da regulação dos discursos de ódio cada vez mais crescentes, não só no Brasil, mas no mundo? É bom lembrar que os estudos sobre tolerância mostram que o nível de tolerância global, na maior parte dos países, tem subido, mas tem aumentado o nível de intolerância a franjas, que seriam discursos radicais contra grupos específicos, portanto, contra pessoas e grupos com bases identitárias bem demarcadas, gays, mulheres, religiosos, e por aí vai. Não é? Então, hoje se tem, no mundo, e tem um marco brasileiro também, de uma regulamentação normativa sobre como tratar os discursos de ódio. E, de fato, é um dos temas, eu acho, mais palpitantes, mais interessantes e mais difíceis de serem abordados, por vários motivos. E o mundo se divide meio que em dois, né? Os Estados Unidos e o resto do mundo. Os Estados Unidos da América, eles têm uma política muito clara de um procedimento de liberdade de expressão que só deve ser constrangido
quando houver um perigo iminente ou no desenvolvimento da teoria, né, ou da própria jurisprudência, um perigo real e iminente. Uma imminent lawless action, essa que é a base de atuação da jurisprudência americana, confirmada na Suprema Corte, para fins de restrição à liberdade de manifestação. Tem vários casos que nos chocariam como brasileiro, em que há uma clássica, aquela da igreja de Westboro, onde a Suprema Corte entendeu que uma manifestação que foi feita à frente do velório de um soldado morto no Iraque, onde essa igreja fez toda uma campanha, frente à família, tudo, né, do outro lado da rua, de uma campanha com cartaz, etc., de difamação, dizendo que, supondo que o soldado morto era gay, e a lógica era, usando as palavras de mais baixo calão que vocês podem imaginar, lugar de gay no inferno. Essa que foi a manifestação de liberdade de expressão dessa igreja, uma igreja ultrafundamentalista, e que teve repercussão nacional, porque a mídia cobriu, e a Suprema Corte negou em recurso o direito à indenização por danos morais à família, dizendo, olha, não havia perigo iminente, portanto, esta forma de liberdade é livre e é protegida constitucionalmente. Questões como essa nos chocam, mas esse é um modelo americano e diferente do resto do mundo, né? Capitaneado aí talvez pelo Canadá, como um bom exemplo, e o Brasil também tem seu marco normativo. Nós somos signatários da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Especificamente, nós temos 2 artigos no decreto que incorpora esse pacto, que é o decreto 69. Temos também, somos signatários do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, também com artigos específicos. Esse aqui fala especificamente em discriminação de opinião política. Não é comum, é raro encontrar nos discursos antidiscriminação, sobretudo nesses pactos, o primeiro pacto não tem essa expressão, que deve-se lutar contra a discriminação contra a opinião política. É raro encontrar essa expressão, e esse pacto tem. Puxando um pouquinho para o direito eleitoral, nós temos 243 do Código Eleitoral, que tangencia o controle dos discursos de ódio. Não será tolerada propaganda de preconceito de raça ou classe. Não é direto, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha decisões onde ele expande o conceito de preconceito para incluir qualquer forma de discriminação. O caso tradicional, já muito batido, é o caso Elvang, julgado no Supremo, portanto, habeas corpus 8.24.24. Nesse caso, o Supremo entende que a discriminação racial não deve ser vista apenas como discriminação em razão da cor, mas sim discriminação em geral. E incitamento de atentado contra pessoas ou bens. Muito embora a gente saiba que, provavelmente, o legislador da época, década de 60, pensou em atentado físico, não é? O Código Eleitoral é do início da ditadura militar, mas aqui, talvez, numa interpretação mais atualizada, de incitamento de atentado, aí, claramente, no sistema, ou na visão norte-americana, do perigo real e iminente, como fundamento jurídico para controle de discurso de ódio. Nós não temos ainda, no Brasil, no direito eleitoral, uma regra muito clara em matéria de proteção. Eu gostaria de, talvez, salvar um artigo que todos nós gostamos muito de utilizar quando advogamos em eleitoral. Os promotores também amam e os juízes também amam, mas todo mundo tem vergonha dele. Que é um artigo que é um trunfo, é uma carta na manga. Você usa quando você não tem outro argumento. E, normalmente, ele cola. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral tem um histórico de intervenção muito forte, que é o famoso 242 do Código Eleitoral. E eu tenho um carinho especial por esse artigo. Eu até comecei a escavar esse artigo, inclusive busquei os debates parlamentares na época da sua criação. Tem algumas coisas muito interessantes. O que diz? Basicamente, diz assim, a propaganda segue, não deve empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, passionais ou emocionais. Ou seja, que propaganda é essa que não teria como função provocar esses estados? Propaganda ruim, a propaganda boa... Mal feita. Né, a propaganda boa
ela quer instigar essa alteração de estados mentais. Eventualmente, quem sabe, nós salvemos a utilidade não consequencialista do artigo, utilizando, por exemplo, na temática do discurso de ódio. Seria um case. Ainda não investiguei isso a fundo, mas fica lançado já a questão. O que eu descobri é que esse advérbio, artificialmente, na origem, era fraudulentamente. O que também leva aqui a alguma reflexão, né, para depois, mas está lá. Bom, então essa é a nossa regulamentação em matéria de discurso de ódio. O que eu acho que a gente devia fazer, já caminhando para a reta final da intervenção, é uma certa intervenção na revisão da jurisprudência associada à propaganda eleitoral, e aí, claro, voltada para a discussão específica do discurso de ódio, e um tipo específico de discurso de ódio que eu já menciono. Claro que aqui o âmbito que eu vou discutir aqui é o âmbito da propaganda eleitoral, da propaganda partidária e da propaganda intrapartidária, para pensar uma lógica de intervenção judicial nesses casos. Portanto, não estou discutindo aqui competência civil, não estou discutindo aqui competência penal geral, mas estou discutindo uma visão da linha jurisprudencial a ser adotada nesse tipo de propaganda. E, propositadamente, tiro a propaganda institucional aqui, porque a propaganda institucional tem recurso público envolvido, ou deveria ter, né, Roberto? Recurso público envolvido, então eu estou retirando daqui. Mas o foco que eu queria trazer é um tipo de discurso de ódio específico. Ou seja, é um discurso de ódio voltado a alguém em razão da sua filiação política, ideológica e partidária. Eu estou excluindo completamente dessa discussão qualquer outro tipo de discurso de ódio. Não vou entrar nessa polêmica, isso é um vespeiro, não é, por enquanto, o objeto de preocupação aqui. Então, claro, juridicamente o Brasil se posiciona ao lado do resto do mundo no que se refere a controle de discurso de ódio. Nós temos pactos, nós temos normas que possibilitam ou que obrigam a responsabilização criminal, civil, etc. Eu não estou discutindo o discurso de ódio em geral, estou discutindo o discurso de ódio quando ele é voltado para um determinado destinatário, onde eu o destruo, onde eu desqualifico em razão da opção política e ideológica partidária dele, que basicamente, no nosso Fla-Flu, né, mais recente, ou aqui em São Paulo, né, é difícil, porque São Paulo tem muito time, não vou me arriscar, no jargão mais conhecido, recente, dos coxinhas versus mortadelas. Ou seja, a questão de fundo aqui o regramento sobre controle de discurso de ódio para o discurso de ódio em geral deve ser o mesmo quando o que está mobilizando o discurso de ódio seja o alinhamento partidário, político e eleitoral do meu oponente? E aqui eu acho que é possível avançar uma tese de que não é a mesma coisa. Nós não podemos tratar o controle do discurso de ódio em geral com o controle do discurso de ódio ou do chamado discurso de ódio, quando esse discurso de ódio tem por destinatário algum partido, alguma ideologia ou alguma pessoa política. Eu trouxe aqui brevemente, eu joguei o nome de algum político e ladrão. Se você jogar qualquer nome de político e ladrão, você vai achar qualquer tipo de coisa que vai exatamente associar essa pessoa à corrupção, à roubalheira, etc. Então, aqui apenas é para dar uma visão geral, assim, aleatória, de pessoas que têm o nome associado e que têm campanhas, e que são mobilizadas, essa aqui na internet em geral, mas que são mobilizadas no jogo político e cada vez mais fortemente no Brasil. Logo, tendo em vista isso, ou esse corte que eu fiz metodológico até agora, o que eu acho é que, em matéria de controle de propaganda eleitoral, propaganda partidária, propaganda interpartidária, quando se refere a discurso de ódio tais, nós devemos adotar o sistema americano. Isto é, não devemos controlar tanto discursos de ódio
em matéria política eleitoral. Nós devemos adotar, para fins de controle, para fins de suspensão da propaganda, para fins de aplicação de sanções outras, a tese do perigo real e iminente. Isto é, esta propaganda, ela incita a um perigo factível, né? Porque o real é esse, é factível. Ele é iminente. Se sim, entra a administração da justiça. Se não, deixa o jogo rolar. Essa deve ser a lógica e avanço aqui algumas razões muito brevemente. Primeiro, o alinhamento político ideológico, isso é um argumento empírico, mas, enfim, o alinhamento político ideológico não é tradicionalmente qualificado como base identitária a merecer proteção. As bases identitárias, para dar alguns exemplos já mencionados, gays, religiosos, mulheres, enfim, são bases identitárias tradicionais a merecer proteção contra os chamados discursos de ódio. O alinhamento político ideológico não é tradicional. Ponto 2. Isso aqui é, obviamente, sujeito aqui à discussão. Eu tenho um artigo sobre isso, especificamente sobre esse ponto, está na academia.edu, no meu perfil, foi para uma coletânea, mas está lá disponibilizado. Uma questão interessante também é que o alinhamento político-ideológico ele é submetido a uma alternância de importância, de relevância histórica, exatamente porque a democracia muda, as ideologias mudam, os projetos políticos mudam. Até pouco tempo atrás, chamar de neoliberal era a pior qualificação que uma pessoa poderia ter. Talvez hoje, ser chamado de neobolivarianista seja a pior qualificação que uma pessoa possa ter. Amanhã talvez mude. Então, essa alternância de posições de poder majoritário e posições minoritárias são típicas do discurso político eleitoral. No Brasil, ainda se sustenta, mas esse aqui é um pouco frágil. Não há um histórico sistemático, concreto, de violência em razão de discurso de ódio político-partidário. Nós não temos um enfrentamento ainda, estou dizendo, obviamente, vou querer expandir isso para trás, mas estou dizendo, numa pós-88, nós não temos um histórico de violência concreta e sistemática em razão de discurso de ódio com esse perfil. Outra coisa, na política e na campanha eleitoral, o argumento do livre mercado de ideias ele faz ainda mais sentido. A ideia de que a soma dos argumentos, ainda que sejam argumentos abjetos, ainda que sejam argumentos precários, ainda que sejam argumentos mentirosos, a soma desses argumentos ele produz um resultado mais positivo do que o risco de se assumir uma postura estatal de seleção dos argumentos que valem e dos argumentos que não valem. Esse risco no processo eleitoral de o Estado ser o guardião, o censor da moralidade, o censor, ele é muito maior do que no mercado geral de liberdade de expressão. Um ponto. E outra questão que não pode ser desmensurada, chegou aqui o nosso ministro Henrique, já eu critico o tribunal, mentira, não sou a nossa Eneida. Mentira, eu elogio quase sempre. Há também aqui uma questão que é importante, que há um risco de efeito rebote na intervenção política eleitoral. Tem dois cases muito interessantes, os artigos vão tratar disso também, que é o caso Wilders na Holanda e o caso Halla-aho na Finlândia. São dois políticos que se beneficiaram sobremaneira da persecução criminal e da persecução civil em razão dos seus discursos de ódio, dos seus discursos ofensivos. Passaram de partidos pequenos para partidos com força, passaram de cargos baixos para cargos altos no âmbito representativo. Então, o efeito rebote em matéria de controle, nesse ambiente, também é um efeito muito importante. E, por fim, é preciso romper um paradigma para concluir, trazendo aqui uma decisão concreta do TSE, que foi um pouco uma decisão que fez uma viragem jurisprudencial, que é essa representação 165865, 2014, que tratou de controle da propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito nas campanhas presidenciais.
Quando foi o segundo turno, embate direto a Aécio Dilma, o nível começou a baixar demais, isso começou a preocupar muito a corte. E aí, nessa decisão específica, foi uma decisão onde havia um pedido de suspensão de uma propaganda eleitoral em razão da utilização contra o candidato Aécio Neves de uma presidente do sindicato jornalista que o acusava de manipular a mídia em Minas Gerais. Esta decisão, o ministro Admar, se não me engano, a nossa querida Marilda era talvez advogada nessa representação, o ministro Admar deu seu voto na linha tradicional, dizendo que, bom, isso é espaço da decisão política, isso é espaço da discussão política. Logo, houve uma viragem na decisão da corte e se entendeu, aí sim, para um paradigma, que eu acho que deve ser rompido, que a campanha eleitoral em horário eleitoral gratuito deve estar vinculada exclusivamente a embates positivos. Está aqui a ementa, ou seja, nos programas eleitorais gratuitos, as campanhas devem ser programáticas e propositivas, visando o esclarecimento do eleitor. Não é permitido o uso do horário eleitoral, a veiculação de ofensas ou acusações adversárias decorrentes de manifestações de terceiros. Eventuais críticas e debates, ainda que duros e contundentes, devem estar relacionados a propostas, aos programas de governo e a questões de políticas públicas. Esse é um precedente a ser superado, porque é um precedente ultra-interventivo, que vincula o horário eleitoral gratuito para um argumento basilar de fundo público investido a uma campanha propositiva. Como a gente sabe que o livre mercado de ideias, e aqui eu expando para a propaganda eleitoral em geral, inclusive a negativa, ela deve ser fortalecida com vistas, obviamente, a ter um processo eleitoral mais aberto, sobretudo no Brasil, que tem um processo eleitoral muito curto. É isso, muito obrigado. Está aqui meu e-mail, para aqueles que tiverem algum interesse, fica aqui à disposição. Obrigado. Bom, eu quero agradecer muito a participação do professor Rodolfo Viana. É muito interessante, ao escutar os dois, a gente vê como, de alguma maneira, parece que a nossa justiça eleitoral, mesmo na sua perspectiva punitivista, como ela se desatualiza de forma contundente, quer dizer, ainda que numa perspectiva de um olhar de excesso de controle, como um percurso salutar para o desenvolvimento do processo eleitoral, fica muito claro que os espaços de controle, do jeito que, com a tradição precedente à questão da vida digital, né? A tradição do controle extradigital é muito diferente do que seria uma perspectiva de controle a partir do mundo digital. Então, é evidente mesmo quando eu penso, nossa, reforma do fundo partidário, o que vai de dinheiro para a eleição? Se eu pensar assim, em cima da colocação do impacto do mundo digital, né, dos mecanismos aí das plataformas enquanto instrumentos de alta relevância e do quanto o dinheiro, de fato investido, pode se dar de um ponto de vista pré-eleitoral, né, nas tecnologias, no controle das tecnologias, etc. e tal, e isso fugir do controle eleitoral, quer dizer, o verdadeiro dinheiro para a campanha não estará mais sob o controle da perspectiva eleitoral, da justiça eleitoral, e aquilo que supostamente seria um avanço de eventual controle agora dentro das relações pode escapar mais uma vez de forma tão rápida do que inicialmente parece, e o suposto controle, que é o controle da pessoa comum, essa todo mundo encontra o IP, essa todo mundo sabe quem publicou, essa não usou nenhuma grande tecnologia para fazer a pesquisinha lá entre os amigos do Facebook, essa vai ser punida, ou seja, vira um controle que reforça inibe a participação cidadã, né, o alto risco de inibição de participação cidadã e de descontrole absoluto do que aquilo que era o referencial inicial do que se quer controlar dentro do processo eleitoral. O equilíbrio, né, a oportunidade e o equilíbrio de todos. Ou seja, a gente quer uma disputa equânime, uma disputa justa para que a sociedade possa se desenvolver. E, mais uma vez, então, a internet inova nesse sentido como um desafio furioso.
Claro que, do ponto de vista do discurso de ódio, é interessante a provocação que o professor traz, talvez nem tão óbvio algum dos pressupostos, né, justificadores de talvez um controle menor para para uma questão aí de uma filiação político-partidária, de um posicionamento político-partidário, embora eu seja uma pessoa que tenho sempre simpatia à diminuição intervencionista do Estado em relação a espaços de liberdade de debate político, mas nós temos, eventualmente, na história, a ideia de um alinhamento político-ideológico como base identitária de grandes perseguições. Se a gente pensar na época do nazismo, você tinha os comunistas, por exemplo, eram equivalentes aos homossexuais, equivalentes aos judeus. Quer dizer, nós temos bases nesses sentidos que não são pequenas, historicamente falando. Talvez já no momento de superá-las, mas, de alguma maneira, essa ainda é uma questão em aberto.